Glória a Deus. Bom, fique de pé. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Salmo 105, verso 37. Quero rapidamente aqui compartilhar mais um tópico apenas daquilo que nós começamos a pregar 2 domingos atrás. Salmos 105, verso 37. O que está escrito? Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, enfermo, doente. Não havia nenhum sequer. Aleluia. Aleluia. Leia essa palavra comigo, irmão, de novo. Então, Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só enfermo. Aleluia. Senhor, abençoa a tua palavra santa e poderosa, viva e eficaz, e gera em nós, Senhor, fé para viver essa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Continuando então a mensagem, o tema é: Jesus é o amor que cura. Jesus é o amor que cura. O amor cura, irmãos. Jesus é amor. O amor real, verdadeiro, está em Cristo. Ele é o amor. Ele é fonte do amor puro e verdadeiro. E Deus, em seu amor, Ele nos cura, espírito, alma e corpo. Ele nos cura por completo porque Ele nos ama. Ele é esse amor. E a pergunta que eu estava respondendo aqui é: por que Jesus, no seu ministério, por que Ele curou os enfermos? O primeiro tópico que eu já abordei é porque servia como um sinal para as pessoas. Então Jesus curava os enfermos em primeiro lugar porque servia de sinal. Sinais são importantes. Sinais, irmãos, são como placas que apontam para uma direção, para um destino. Os sinais ajudavam as pessoas a entenderem, a crerem, a verem que Jesus era quem Ele disse que era. Mas eu não vou voltar nesse tópico. Tem mais 2 para falar e eu vou falar apenas um hoje. Em segundo lugar, por que Jesus curava os enfermos? As curas também eram uma demonstração do grande amor de Deus, que em sua graça Ele nos salva por completo, corpo, alma e espírito. O Deus amoroso das Escrituras, Ele não só deseja nos aliviar da sobrecarga emocional, circunstancial, mas Ele também tem poder para fazer isso na nossa vida hoje, agora, nos curando, nos respondendo, como nós oramos aqui já. Muitas vezes, Jesus, Ele chegou e simplesmente curou as pessoas, ou ressuscitou o morto, porque na sua soberania,
ele determinou que faria aquilo, como fez com Lázaro. Mas outras vezes, ele perguntou para as pessoas: você crê que eu posso fazer isso? Outras vezes as pessoas manifestaram uma fé para isso. Agora, independente se Deus agiu no ato soberano dele sem esperar a fé de ninguém, porque ele pode fazer isso, para demonstrar o poder dele, ou se ele esperou a fé das pessoas. Por quê? Porque Deus age muitas vezes através dessa fé, que persevera, que ora, que busca, que persiste, que arranca dele um milagre, como aquela mulher que foi se arrastando entre a multidão para tocar nas suas vestes. E Jesus sente que dele saiu virtude, saiu poder, sem saber ainda o que tinha acontecido, mas sabendo que alguém tinha tocado nele. Aquela mulher, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela creu, e ela foi lá e se moveu com base nessa fé, sem ter uma pregação sobre isso, sem ter nenhuma teologia formada sobre isso, mas ela creu, e ela foi lá e como que arrancou um milagre daquele que cura. Por que que Deus fez essas coisas através de Jesus? Porque Ele é o amor que cura. Era uma demonstração do amor de Deus. Então, a segunda coisa, ou o segundo motivo, por que que Jesus curava os enfermos? Para demonstrar o grande amor de Deus. Por que que Ele curava? Você pode dizer? Para demonstrar o grande amor de Deus. E aí eu queria te afirmar isso categoricamente: Deus te ama. Deus te ama. Jesus te ama. Mas Ele te ama a tal ponto de te tocar, te curar, te restaurar, te alegrar, te transformar. Não é algo que está distante de nós, mas é algo que pode tocar a nossa vida agora. É um amor que se materializa em forma de respostas, milagres, unção, poder, cura. O amor dele não é utópico, o amor dele não é uma fantasia, o amor dele não é um sentimento que a gente tem num dia e some até chegar o outro domingo. O amor dele é uma realidade todos os dias sobre a nossa vida. Jesus nos ama com amor incondicional. Ele te ama, e é por isso que Jesus curou as pessoas. O Deus amoroso das Escrituras, Ele diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem prazer de aliviar a nossa carga. Essa carga que fala aí é a sobrecarga, é aquilo que a gente não aguenta mais. Então, se você tem uma doença, uma enfermidade, e você já não aguenta mais carregar essa enfermidade, eu quero que você nessa noite clame a Ele e diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar, porque o Senhor me ama. Eu confio no teu amor, e eu confio. Gente, o caráter de Deus é a base para tudo que Ele faz. O caráter dele é perfeito, Ele não muda,
é imutável. Ele é o mesmo Deus de amor de sempre. Assim como Ele foi com Jesus, Ele é conosco. Ele não mudou. Mas talvez você pergunte várias coisas. Mas pastor, mas por que eu ainda não fui curado? Pastor, por que eu tenho isso há tanto tempo? Mas pastor, será que isso Ele vai se importar? Mas pastor, e essa situação? Para cada situação, irmãos, Deus tem uma resposta. Mas uma coisa eu te digo: persevere e Deus vai fazer. Persevere orando e buscando. Persevere orando e buscando. Eu quero te dar mais uma chave, que é uma palavra no hebraico, salvação. Aliás, no grego, salvação é sozo. Sozo é uma palavra que é usada em várias passagens onde fala sobre salvação. O que é interessante é que várias passagens, quando Jesus se refere àqueles que foram curados, Ele usa a mesma palavra, sozo. A tua fé te curou. E muitas vezes está lá, sozo. A mesma palavra que fala: aquele que invocar o nome do Senhor será sozo, salvo. É dita para aqueles que foram curados. Por quê? Porque sozo representa a salvação completa de Deus. A salvação completa de Deus tem a ver não só com a remissão dos nossos pecados, mas também com a nossa libertação de opressões e com a nossa cura física e com a restauração da nossa alma. Ele nos salva por completo. Não sei por que você não ficou tão animado com isso. O que eu quero te dizer é que a cura física, a restauração emocional, tudo isso é um pacote que está incluído no sacrifício de Jesus. A obra dele na cruz, a obra de expiação, incluiu também a graça para sermos curados, para sermos libertos, para sermos restaurados na nossa alma, nas nossas emoções. Ou seja, todo aquele que experimenta a salvação de Deus deveria crer que essa salvação toca em todas as áreas da sua vida. Ou seja, eu não sou salvo no meu espírito para um dia morar no céu apenas, mas eu não vou viver uma vida de depressão nessa terra enquanto eu não chegar no céu. Por quê? Porque eu já fui salvo em Jesus. Então, junto nessa palavra está também a minha restauração emocional, a minha cura física. Jesus, Ele manifestou esse amor, tocando vidas e se permitindo ser tocado por aqueles que criam. Eu quero te dar algumas passagens bíblicas que mostram esse amor, curando as pessoas. Coloca no telão, por favor, e se você quiser, abre a tua Bíblia, anota, faz a tua anotação aí. Mateus 20, 34. O que diz lá? Mateus, capítulo 20, verso 34. Tem como colocar aqui na tela? Está indo, né? Amém. Vai aí, em nome de Jesus. Vai chegar lá. Diz assim a palavra, Mateus 20, 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Aleluia. Jesus curou aqueles cegos
E ele curou como? Movido de íntima compaixão. Essa versão aí é bem resumida, condoído. É como que quem sente a dor junto, quem põe o coração na dor do outro. E curou a eles, porque ele foi movido por íntima compaixão da dor. Ele se envolveu num nível emocional com a dor das pessoas e curou elas. Mateus também, capítulo 14, verso 14. Eu quero que você anote essas palavras para quando você for orar, você se lembrar disso e dizer: Senhor, Tu és esse Deus que se move de íntima compaixão. Tu és esse Deus que olha para mim e se compadece de mim. Tu és esse Deus que está me vendo na minha dor e que é poderoso para me tocar e me curar. Isso é sozo, é a salvação de Deus. Irmãos, abra um parênteses aqui. Por que Deus não faz mais? Por que nós não vemos mais agir de Deus curando, libertando? Tem vários motivos, várias questões aí que a gente poderia estudar a fundo outra hora, né? Pecados encobertos, não confessados, situações que precisam de uma libertação primeiro para que haja cura, situações em que a pessoa até mesmo se acomoda com aquela doença, aquela enfermidade, ela se acostuma, se apega a ela. Alguns têm até algum benefício porque estão doentes, ou um benefício financeiro, ou um benefício emocional, porque alguém está sempre amparando, ajudando, e ela se acostumou com aquela atenção que recebe, ou com aquele benefício financeiro. Se for curado, eu vou ter que voltar a trabalhar, então deixa eu ficar doente, encostado pelo INSS, misericórdia, é ou não é? Não, melhor eu ficar assim mesmo, que eu não preciso trabalhar. Irmãos, eu te garanto, é melhor ser curado, é melhor ter força, energia, disposição e trabalhar. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vai chegar o tempo de descansar, mas enquanto é tempo de trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agora, uma das coisas que muita gente não vê é porque simplesmente não ora, crendo que Jesus pode fazer. Muitas vezes nós não oramos, nós não arriscamos. Eu estava ouvindo um pastor, um evangelista norueguês. Pode acreditar, irmãos, no mundo inteiro tem gente cheia do Espírito e vivendo coisas extraordinárias. E esse é norueguês, um baita evangelista, Leif Hetland, o nome dele. E ele foi impactado pelo poder do Espírito Santo, mas ainda assim ele continuava acreditando que Deus podia curar as pessoas somente na sua soberania, quando ele achasse que deveria esporadicamente, eventualmente. Então, sempre que ele orava pelas pessoas, ele não esperava ver nenhum resultado imediato. Ele orava por orar, sim, para ver se, quem sabe, né, Deus decidir
essa pessoa hoje, daqui a 10 anos, ele decide curar mais alguém. Porque Deus, Ele só está aqui para salvar as pessoas, para curar não. Você entende? Como que a gente fez uma separação de algo que para os apóstolos era tudo sempre junto? Eles já chegavam sempre ministrando cura e salvação e libertação constantemente. Então, o Leif Hetland orava assim, até a hora que chamaram ele para orar na casa de um homem. Ele foi até a casa desse homem, um irmão que estava doente com câncer terminal, e ele foi lá, e ele já tinha passado pelo trauma de orar por uma outra pessoa, um irmão inclusive cheio de fé, que morreu, faleceu, e ele foi para essa outra casa, esse outro irmão, com câncer terminal, sem nenhuma expectativa de que Deus pudesse fazer alguma coisa. Ele foi lá para cumprir a obrigação pastoral de orar. Foi lá, orou pelo homem, voltou para casa, era um pouco distante, ele voltou de carro, e ele voltou no carro, dizendo para Deus: Deus, de novo, o Senhor vai permitir com que essa situação me entristeça, eu fique envergonhado, porque não aconteceu nada. Por que, Senhor? Por quê? E aí, chegou em casa, foi dormir. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação. Era o conhecido daquela pessoa que tinha câncer, que recebeu oração, ligou para ele e falou: pastor, olha, eu preciso te contar, sabe, aquele irmão que você orou aqui, ele acordou, ele foi para o médico, porque ele não tem mais nada, não está sentindo nada, e ele foi para o médico, chegou lá, os médicos examinaram, não tem vestígio nenhum, o câncer sumiu. E o pastor que orou tinha dificuldade de acreditar, ele tinha dificuldade para crer, porque Deus respondeu a oração dele e fez um milagre extraordinário. Aquilo animou ele, ele começou a se levantar. Um ano depois, ele já estava pregando em um país muçulmano. Ali ele viu tantas pessoas serem curadas, coisas tão extraordinárias, que eu não sei se eu disse isso aqui na semana passada, que um homem aleijado, coxo, que não tinha nem musculatura para andar, não tinha musculatura, numa grande conferência que ele organizou. Irmãos, eu estou falando de um pastor que está vivo hoje, pode pesquisar depois na internet, Leif Hetland. Se der para pesquisar e botar até a imagem dele aqui, porque a gente tem que mostrar tudo, né? Senão pensa que a gente está contando história. Só não sei se tu vai escrever, L-E-I-F, Leif Hetland, com H, H-E-T. Esse homem está vivo hoje, ele fez uma conferência, inclusive no ano passado eu tive com ele na conferência lá em São Paulo. Quer dizer, ele esteve na conferência pregando, eu não tive com ele assim, não. Ele estava pregando lá na conferência. E aquele homem que era aleijado, Deus operou um milagre tão extraordinário que reconstruiu a musculatura dele. Aquele homem levantou, começou a andar na plataforma,
Tinha uma multidão naquele país lá, muçulmano. E por causa daquele milagre, naquele dia, 22 mil pessoas responderam um apelo para receberem a Jesus como Senhor. 22 mil pessoas se converteram em uma reunião apenas, porque Jesus disse que aqueles que creem em mim farão coisas maiores. Aí talvez você pergunte assim: ué, pastor, mas eu não estou vendo você fazer coisas maiores ainda não, mas eu estou crendo. Eu também não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo, e nós vamos ver coisas maiores, coisas grandes em nome de Jesus. Precisamos crer. A palavra de Deus gera fé no nosso coração. Achou aí? Se achar, põe a foto do homem aqui. Mateus 14:14 diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha isso. Jesus, movido de grande compaixão. Jesus viu uma grande multidão e o texto diz que ele foi possuído de íntima compaixão. O amor de Deus possuiu ele. E ele, cheio de grande compaixão, o que ele fez? Ele pregou uma mensagem maravilhosa e mandou todo mundo para casa. Não, aqui ó, esse é o Leif Hetland, norueguês, cheio do Espírito Santo, e que já ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus. Pode procurar depois aí na internet que você vai ver os testemunhos dele. Irmãos, a questão é que às vezes foi difícil para ele crer que Deus ainda faz isso hoje. O que eu estou dizendo é que esse mesmo amor que nós acreditamos que pode nos salvar, é o mesmo amor que também pode nos curar hoje, gerar fé no teu coração. Os testemunhos foram contados aqui hoje, a palavra está sendo liberada, eu quero orar. A Bíblia diz que Jesus, Mateus 14:14, anotou aí? Possuído de íntima compaixão com a multidão, curou os seus enfermos. O amor de Deus curou. Marcos 1:41, o que diz Marcos 1:41? Jesus, pronto, esse é o Mateus 14:14, né? Jesus curou os seus enfermos. Agora Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 41. Está aí. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Jesus, movido por amor, compaixão, leproso, desesperado, sem esperança, precisando ser amado. E você sabe que o leproso não podia chegar perto de ninguém, e ninguém mais podia tocar nele. Doença altamente contagiosa, ninguém podia tocar nele. Jesus não só ama aquele homem, mas toca onde ninguém tocava. Que amor é esse? Extraordinário é o amor de Deus, que com uma palavra ele diz: quero, fica limpo. Com a palavra ele curou o homem fisicamente, mas com o toque ele curou a alma daquele homem que andava carente de um toque, de um abraço, sabe-se lá quantos anos. Aleluia, você pode adorar o Senhor por isso. Aleluia, Ele é o amor que cura. Ele cura porque Ele ama, Ele tem íntima compaixão, grande compaixão. E o último texto, Lucas 7:13, Lucas capítulo 7, verso 13, diz:
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Fica de pé aí no seu lugar, meu irmão. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e sempre. O amor dele mudou? E o poder dele, então, acabou? Então, se o amor dele não mudou, se o poder dele não acabou, se ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente, ele pode te tocar hoje, ele pode te curar hoje, ele pode te restaurar hoje, ele pode te salvar hoje. Eu quero que você creia nisso e seja curado e seja liberto. Em Lucas 7, no verso 13 que nós lemos, meu Deus, não era só uma cura simples. Havia ali um jovem morto, filho de uma viúva. E você sabe o que significava uma viúva perder o filho naquela época? Significa que ela perdeu o sustento dela na velhice, o cuidado dela. Quem ia cuidar daquela viúva? Não tinha marido. Quem cuidaria dela? O filho. Jesus olha para ela, cheio de compaixão, e diz: não chores, não chores, não chores. E Jesus vai lá, para o cortejo fúnebre, mete a mão naquele esquife, aleluia, ressuscita, aleluia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Levante suas mãos aí, comece a agradecer pelo amor de Deus. Comece a agradecer pelo amor de Deus. Comece a agradecer pelo amor de Deus. Eu estou pregando isso, eu quero que vire uma chave no teu coração, na tua mente, no teu espírito, para que você creia que Ele em seu amor, Ele ainda hoje pode fazer na tua vida. Por quê? Porque Ele quer demonstrar o amor dEle. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu recebo o teu amor, eu recebo a tua salvação, tua salvação completa, sozo, cura, libertação e salvação. Eu recebo, Senhor, eu recebo por completo. Erga suas mãos e agradeça pela fé. Comece a agradecer pelo amor. Senhor, recebemos o teu amor aqui nessa noite, recebemos o teu amor, e que o teu amor se manifeste, que o teu amor se manifeste, que o teu amor se manifeste, tocando, Senhor, em nossas necessidades. O Senhor é aquele que se move em íntima compaixão, aquele que nos ama ao ponto de nos tocar hoje, aquele que diz para nós: não chores, não chores, eu estou contigo, eu te curo, eu te restauro, eu sou a tua resposta, eu te sustento, eu te levanto, eu te curo. Senhor, tu és esse Deus, o mesmo hoje, ontem, eternamente. Recebemos esse amor em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu libero sobre os teus filhos, eu libero essa palavra de resposta sobre a vida dos teus filhos. Pai, o Senhor é aquele que ama muito mais do que eu, muito melhor do que eu, a cada um aqui. Então
Então agora, Senhor, revela, manifesta o teu amor, trazendo cura, resposta sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Pai, aqueles que creem, recebam agora de Deus, recebam a cura, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, irmão, para te curar, para te tocar, para te responder. Se você tinha alguma enfermidade, se você pode tocar nessa área aí, coloca a tua mão agora nesse lugar, no joelho, no ombro, nas costas, na cabeça. Se você tinha alguma enfermidade, coloca a tua mão nesse lugar agora, em nome de Jesus. O Senhor é o Senhor que te sara. Aleluia, Ele é o Senhor que sara. Salmos 105, o que diz lá? Que não havia nenhum doente no povo que saiu do Egito, porque o Senhor curou a todos. Senhor, cura o teu povo agora, cura os teus filhos agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que essa enfermidade vai sair agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos esse mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaramos cura física, emocional, sentimental, espiritual, psicológica, agora, em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito, receba a cura, receba o milagre agora, em nome de Jesus. Comece a agradecer pela fé e diga: eu recebo, Senhor, eu creio, eu tomo posse, eu estou sendo curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Celebra ao Senhor. Ele é o Senhor que nos sara. Oh Deus. Irmãos, eu creio que às vezes tem gente que aplaudiu pela fé. Enquanto você está aplaudindo e celebrando, o milagre aconteceu na tua vida. Porque é um ato de fé. Às vezes você não está sentindo ainda, mas você está crendo. E eu vou aplaudir e celebrar o Senhor, porque Ele é isso tudo aí. E você está sendo tocado. Deus está mudando algo na tua vida hoje. Ele é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Amém? Mas se tiver alguém que sentiu algo específico agora, checa aí, verifica. Põe a mão onde estava doendo, dobra o que não dobrava, levanta o braço que não levantava. Sabe por quê? Porque nós temos que ter essa ousadia, essa coragem de ver se Deus moveu agora, se Deus tocou agora, se você já começou a ser curado agora. E algumas pessoas agora melhorou 10%, outras melhorou 50%. Comece a celebrar a Deus desde já. Porque assim como aquele homem recebeu a oração e só no dia seguinte ele estava curado, assim também, talvez começou agora o processo de cura, e amanhã você vai me dar a notícia: pastor, agora sim. Na quarta-feira, sim, estava com dor no braço na quarta-feira, foi para casa, e em casa é que você sentiu a cura. Amém. Não estava levantando o braço, e agora está. Olha lá. Ele é o Senhor que sara, que cura. Amém? Ele é o mesmo. Então se aconteceu agora, já faz igual a pastora Mary ali, já me fala agora. Alguém mais? Se não, creia, continue crendo. Não abandone a fé que Deus
vai fazer, Ele pode fazer, Ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos encerrar então o culto dessa noite. Vocês esqueceram, né? Nosso combinado. Era na hora que falou encerrar. Que pena. Senão os visitantes nem vão ficar animados de voltar. Quantos estão nos visitando hoje? Faz sinal assim com a mão aqui. Quem está visitando? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Lá de São Paulo. Seja bem-vinda aqui a família. Deus abençoe. Amém. Mais alguém está visitando aí que eu não vi a mão levantada aqui? Aí, ó, seja bem-vinda. Amém. Deus abençoe. Que alegria tê-los aí. Na galeria tem alguém visitando? Ou já são membros aqui? Hein? Ok. Então vocês que estão nos visitando, tem um convite aqui, se vocês quiserem, 5 minutinhos aqui embaixo, tem uma sala aqui, quando você entrar pelo corredor, terceira sala do lado direito ali, a gente quer só entregar um kit de boas-vindas, te abençoar de alguma forma pela sua presença aqui hoje. Você que nos visitou então, podendo descer lá rapidinho, 5 minutinhos, você vai aproveitar e conhecer o restante da igreja aqui embaixo, passar na cantina. Tal. Culto da juventude. The End. Oi? Tá, tomei um susto aqui. Sábado, 18/4 às 18h30. Tá? Às 18 já tem o esquenta. O pessoal vai buscar Deus aí às 18, né? Tá certo. Então chega às 18 para já esquentar e receber de Deus. A juventude pode permanecer aqui, juventude, só os jovens, sem adolescentes. Só os jovens sem adolescentes pode permanecer aqui na frente rapidinho, para uma palavra aqui do evangelista Fabinho aí, da liderança de vocês. Tá bom? Rapidinho, em nome de Jesus, para preparar para esse culto de sábado aí, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito seja sobre a tua vida, sobre tua casa e tua família. Alcance toda a extensão, teu trabalho, tua vizinhança. Que a paz de Deus te cubra, vá contigo. Que alcance quem está online também. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, celebre a Ele. Por favor,